Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma série de estudos bíblicos produzida e apresentada pelo Ministério de Ensino Bíblico da Primeira Igreja Batista de Manaus. Hoje estamos iniciando os estudos em um texto muito importante do Antigo Testamento, o primeiro livro de Samuel. Vamos focar na pessoa desse grande líder do povo de Israel e o seu relacionamento com personagens de seu tempo. Nós queremos, desde o início, desafiar você a começar a leitura desse primeiro livro de Samuel durante a semana que hoje se inicia, aproveitando para anotar as suas dúvidas, suas observações e o seu aprendizado com o texto. Nós vamos juntos iniciar essa caminhada conhecendo um homem que se tornou altamente relevante para o seu tempo, porque soube discernir a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, transmitir a mensagem de Deus para o seu povo. Acompanhe conosco todas as lições do trimestre pelo canal do YouTube PIB Manaus, todos os domingos, a partir das 8h30 da manhã. Para aqueles que ainda não estão familiarizados com a história bíblica, nós vamos iniciar com uma recapitulação da narrativa das Escrituras Sagradas até o tempo de Samuel. Alguns teólogos denominam a história bíblica, desde os tempos dos patriarcas até o final do Novo Testamento, como a história da salvação ou a história da redenção. É muito fácil perceber a razão. Durante toda a narrativa bíblica, nós vemos o homem tentando fugir de Deus e Deus o convidando a voltar à sua presença. Essa história tem continuidade na história da igreja e vai continuar até o fim dos tempos. A história bíblica começa com uma narrativa da criação do mundo em geral e dos seres humanos em particular, seguida de acontecimentos relativos à entrada do pecado no mundo. Conforme a humanidade crescia e se multiplicava, multiplicava-se também a iniquidade e a maldade entre os homens, até que Deus resolveu pôr um fim àquela sociedade corrompida. Havia ainda um homem que amava a Deus e obedecia à sua vontade, e Deus preservou a sua vida e a vida da sua família. A partir de Noé, como esse homem se chamava, e dos seus 3 filhos, uma nova sociedade surgiu. Porém, o pecado havia maculado de tal modo a raça humana que, mesmo depois do dilúvio, a rebeldia contra Deus continuou sendo uma característica do comportamento das pessoas. Dentre os descendentes de Sem, filho de Noé, Deus escolheu um homem chamado Abrão e lhe deu uma missão especial por volta do ano 2100 a.C. Deus prometeu abençoar Abrão, dando-lhe uma descendência numerosa, fazendo-o prosperar, ficar famoso e, por meio dele, abençoar todas as famílias da terra. Por sua obediência, Abrão tornou-se o pai de várias nações, dentre estas, os hebreus, os ismaelitas e os edomitas. A história dos patriarcas continua com Isaque, filho de Abrão, que gerou filhos gêmeos, chamados Esaú e Jacó. Por meio de Jacó, o filho mais novo,
cujo nome foi mudado para Israel, Deus formou a nação israelita. Jacó teve 12 filhos, sendo Rúben o mais velho. Apesar disso, os seus filhos mais destacados foram Judá, o quarto filho, e José, que era o filho mais velho de Raquel, a mulher a quem Jacó amava. Por volta do ano 1880 a.C., devido a uma grave crise econômica, a família de Jacó teve que migrar para o Egito, onde José havia se tornado governador-geral. Ali, eles ficaram por cerca de 450 anos e se multiplicaram tanto que começaram a causar medo aos egípcios. Os hebreus foram escravizados e forçados a trabalhar pesado nas construções egípcias, mas não paravam de se multiplicar. Até mesmo a ordem do faraó para que os meninos hebreus que nascessem fossem imediatamente mortos foi desobedecida pelas parteiras. Enquanto a opressão crescia, Deus preparava um homem para liderar a libertação do povo de Israel e levá-lo de volta à terra de Canaã. Esse homem era Moisés. Por meio de Moisés e seu irmão Arão, Deus enviou 10 pragas sobre os egípcios, que finalmente libertaram os israelitas. Porém, logo eles se arrependeram e foram ao seu encalço. Foi quando Deus abriu um braço do Mar Vermelho para o povo de Israel passar e depois o fechou sobre o exército egípcio, trazendo um grande livramento para o seu povo. Após a travessia do mar, o caminho no deserto poderia ter durado apenas alguns meses, mas a rebeldia do povo fez com que eles permanecessem naquela caminhada por cerca de 40 anos. Durante esse tempo, toda aquela geração que havia saído do Egito morreu, com exceção de 2 homens, Calebe, da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. Josué foi quem liderou o povo na conquista da terra, iniciada aí por volta do ano 1400 a.C. Após o estabelecimento e a divisão das terras entre as tribos, e também após a morte de Josué e dos seus contemporâneos, a Bíblia diz que se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor. Houve então uma falha dos pais em ensinar aos filhos sobre os grandes feitos de Yahvé em favor do seu povo. Por isso, começou um período difícil, quando os povos ao redor iniciaram os ataques contra os territórios das tribos que ainda estavam se estabelecendo naquelas terras. Como ainda não havia um governo centralizado, cada tribo possuía o seu exército. Por causa dessa fragmentação e da sua rebeldia contra Deus, muitas vezes eles foram subjugados pelos inimigos e forçados a pagar tributos aos estrangeiros. Entre esses inimigos, destacavam-se os filisteus, os midianitas e os moabitas. Quando a opressão se tornava pesada, o povo de Israel clamava ao Senhor, que se compadecia deles e levantava um líder guerreiro para conduzi-los ao livramento. Esses líderes eram chamados de juízes, porque também tinham o encargo de julgar os conflitos entre os israelitas. Por mais de 300 anos, esses juízes foram responsáveis pela manutenção do território conquistado e, algumas vezes, também pelo restabelecimento da fé e da devoção em Yahvé. Os nomes mais importantes desse período foram Baraque, Gideão, Abimeleque, Jefté
e Sansão. Como não havia um governo central, as tribos eram enfraquecidas porque ficavam isoladas e sem estratégias fortes de defesa. Foi ao final desse período que surgiu a figura de Samuel, um homem que Deus levantou para levar os israelitas à maior transformação estrutural de sua história até então. Samuel nasceu por volta do ano 1105 a.C. Vamos agora observar alguns aspectos introdutórios a respeito dos livros de Samuel, especialmente do primeiro, no qual nós encontramos a história desse homem de Deus. Esses dois livros, para dizer a verdade, eram tratados pelos escribas entre os judeus como apenas um. Os livros não fazem menção à sua autoria, por isso não sabemos exatamente quem os escreveu. Existem suposições, até bem fundamentadas, de que algum escriba no tempo dos reis de Judá catalogou vários escritos anteriores para compor esse livro, tendo feito ainda alguns comentários próprios. Em 1 Crônicas 29, nós lemos que 3 homens deixaram documentos escritos a respeito da vida do rei Davi, que é um dos personagens principais desses 2 livros. Esses 3 homens foram o próprio Samuel, o profeta Natã, que era amigo de Davi, e também um vidente chamado Gade. Com base em 1 Samuel capítulo 10, verso 25, nós sabemos que Samuel também era um escriba, porque o texto diz assim: Samuel explicou ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs diante do Senhor. Porém, ele não pode ter escrito todo o conteúdo, porque os livros de Samuel falam de vários acontecimentos ocorridos após a sua morte. Alguns comentaristas sugerem que estes livros foram compostos em várias etapas até adquirir o formato atual. O texto final provavelmente não foi concluído antes do século X a.C., quando ocorreu a separação entre os reinos do norte e do sul. É por isso que aparece em algumas partes do livro a expressão reis de Judá, sendo que o reino de Judá era uma referência ao reino do sul, cujo primeiro rei, após a separação, foi Roboão, filho de Salomão. O primeiro livro de Samuel tem o seguinte conteúdo. Nos capítulos 1 a 7, lemos a história de Samuel, onde encontramos o seu nascimento, sua consagração como nazireu. Depois nós vamos explicar o que significa essa expressão, na próxima aula, na verdade. Fala também sobre a infância de Samuel lá na casa de Eli, auxiliando também no santuário em Siló, a sua relação com os 2 filhos de Eli e também o seu chamado como profeta. Nestes mesmos capítulos é narrada a história de como a arca do Senhor foi tomada pelos filisteus e como ela retornou ao território de Israel. Finalmente, nós lemos a respeito da atividade de Samuel em Israel como juiz. A partir do capítulo 8, começa a história da transição de Israel de uma teocracia tribal, liderada por juízes, para uma monarquia com governo centralizado. A partir de então, é narrada a história de Saul, o primeiro rei de Israel, que ficou no poder durante cerca de 42 anos. Saul era filho de Quis, da tribo de Benjamim, e foi ungido pelo profeta Samuel. O texto mostra o encontro do profeta com Saul, a sua unção
e depois também a sua proclamação como rei. Embora Samuel tivesse muita esperança em Saul, o rei o decepcionou por várias vezes, desobedecendo às ordens de Deus e levando o povo a derrotas militares importantes. A partir do capítulo 16 entra em cena Davi, filho de Jessé, da tribo de Judá. Ele pouco a pouco foi, como a gente diz, roubando a cena, e Samuel o ungiu como o próximo rei de Israel, embora Saul ainda estivesse vivo. Davi teve uma carreira vitoriosa como comandante dos exércitos de Saul, e isso despertou os ciúmes do rei, que tentou matá-lo por mais de uma vez. Davi teve de fugir e acabou se refugiando entre os filisteus, que eram os maiores inimigos de Israel naquela ocasião. Ele jamais lutou contra o seu próprio povo, mas enquanto ele estava ali entre os filisteus, o rei Saul foi morto, assim também como os seus filhos, pelos exércitos dos filisteus. Davi voltou para Israel, então, e foi proclamado rei, sendo que a sua dinastia durou até o exílio babilônico, primeiro no Reino Unificado e depois em Judá, o Reino do Sul. O primeiro livro de Samuel encerra exatamente narrando a morte do rei Saul. Uma curiosidade a respeito do nascimento de Samuel refere-se ao cântico de Ana, a sua mãe, quando ela foi entregar o seu filho aos cuidados do sacerdote Eli. Um resumo dessa canção é também um resumo da história narrada nesse livro. O cântico está registrado no capítulo 2 de 1 Samuel, e vai dos versos 1 a 10. Então vamos ver, olha, a primeira parte diz que Deus se opõe aos orgulhosos e exalta os humildes, conforme Ana cantou. Isso está nos versos 1 a 5. Dos versos 6 a 9, Ana fala de que, apesar do mal humano, Deus está no controle da história. E, finalmente, no verso 10, ela fala sobre Deus erguendo um rei segundo o seu coração. O tema central dos livros de Samuel é o estabelecimento da dinastia de Davi e a eleição da cidade de Jerusalém como o lugar onde o templo deveria ser erguido. Temos a nítida impressão de que o reinado de Saul foi uma concessão divina para atender a um clamor do povo de Israel por um rei, enquanto a escolha de Davi e dos seus descendentes foi baseada na perspectiva da vinda futura do Messias. Não foi à toa que Mateus inseriu Davi como centro da genealogia de Jesus, o autor da salvação, logo no primeiro versículo do seu evangelho. Em outras palavras, vemos o contraste entre a vontade humana e a vontade divina. Saul, o rei escolhido pela vontade do povo, sucumbiu por causa das suas escolhas erradas e da sua rebeldia para com a vontade de Deus. Davi, o rei escolhido de acordo com a vontade de Deus, embora não fosse perfeito, era modelo de alguém que buscava o Senhor, andava com ele e procurava obedecer aos seus mandamentos. Mesmo nos momentos em que os seus pecados foram escancarados, a sua atitude de humilhação diante de Deus o levou a ser perdoado. Além desse tema central, alguns tópicos podem ser ressaltados nestes livros de Samuel. O primeiro deles é a realeza de Deus. Como rei do universo, Deus não pode ser ofuscado por qualquer rei humano. Se um rei qualquer não entende que a sua realeza só existe
como representação do rei divino, esse rei está fadado ao fracasso. O Salmo 47 demonstra claramente quem é o verdadeiro rei. No verso 2 nós lemos: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. E nos versos 6 a 9 temos algumas afirmações categóricas. Cantem louvores a Deus, cantem louvores ao nosso rei, cantem louvores. Deus é o rei de toda a terra. Cantem louvores com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem com o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Um outro tema é a direção providencial de Deus. Deus guia de modo sobrenatural e providencial os seus escolhidos. Pessoas como Ana, Eli, Samuel e Davi estavam sob o cuidado especial de Deus. Até mesmo Saul era alvo desse cuidado divino, pois Deus providenciou tudo para que ele fosse ungido como rei e livrasse o seu povo, naquela ocasião, das mãos dos filisteus. Observemos que até as situações complicadas Deus usa para fazer a sua vontade. Por exemplo, a difícil relação de Ana com Penina levou ao nascimento de Samuel. A perda das jumentas do pai de Saul levou o jovem ao encontro de Samuel, onde ele foi ungido como rei. A ida de Davi ao acampamento dos exércitos de Israel para ver os seus irmãos o levou a encontrar-se com o gigante Golias, o filisteu. Então, o plano de Deus para salvar os homens se cumpre nos acontecimentos comuns da nossa vida diária, conforme fica demonstrado nos textos desses dois livros. Um outro tema é a vontade soberana e o poder de Deus. A oração cantada de Ana expressa essa verdade. Ela diz: porque o Senhor é o Deus da sabedoria e Ele pesa na sua balança todos os feitos das pessoas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Deus escolhe ou rejeita as pessoas de acordo com a sua soberana vontade. Isso, porém, não anula o fato de que as suas decisões são sempre justas e corretas. Por isso é importante também compreender que a nossa obediência à vontade de Deus é de importância primordial. Samuel obedeceu ao Senhor, mas os filhos de Eli desprezaram a sua voz. Davi, como já observamos, buscava fazer a vontade de Deus, mas em alguns momentos falhou e teve de enfrentar os resultados do seu momentâneo desvio. Saul, por sua vez, seguiu em uma espiral descendente, até ser destruído por suas próprias atitudes. Não apenas destruiu a si mesmo, mas aniquilou a sua família e a sua dinastia. O último tema que nós queremos ressaltar é relacionado com a promessa messiânica. A expectativa messiânica é viva em todo o Antigo Testamento, mas em alguns momentos ela se torna mais perceptível. A aliança de Deus com Davi e os seus descendentes é um momento chave no estabelecimento da esperança messiânica. Deus prometeu a Davi que jamais lhe faltaria um descendente no trono de Israel. Os judeus sempre se referiam ao Messias como o filho de Davi. Não devemos esquecer que todas essas bênçãos sobre a vida de Davi foram obra exclusiva da graça de Deus. A respeito de Samuel, o comentário bíblico Moody assim se expressa: a chamada de Samuel para ser o profeta e juiz de Israel
constituiu um momento crítico no desenvolvimento do reino de Deus no Velho Testamento. No período de transição da liderança das mãos de juízes divinamente escolhidos para a monarquia, Samuel teve a tarefa tremenda de orientar a reconstrução da unidade social e religiosa. Ele foi o instrumento divino para o estabelecimento do reino de Israel nesta grande crise nacional. Com essas palavras, nós chegamos ao final da exposição de hoje. O nosso desejo é que você seja grandemente edificado com o estudo da vida deste homem, Samuel, que, como veremos no próximo estudo, foi um homem relevante para o seu tempo. Um bom domingo e que Deus nos abençoe.